Salve, salve galera! Bem-vindos a mais uma videoaula da Help Info Consultoria Informática. Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês aí como a gente monta um servidor cache rodando o pacote Squid utilizando o sistema pfSense. E esse servidor cache, no caso, ele vai ficar em paralelo com o MikroTik, tá? A gente vai encaminhar, no caso, as requisições destinadas à porta 80 de nossos clientes, né? Surgindo de nossos clientes para a porta 80, a gente vai encaminhar para esse servidor cache para que ele intercepte esse tráfego e possa assim fazer o cache. Tá? Eu tenho um diagrama da rede aqui montado. Uma outra videoaula eu já ensinei aí como é que a gente monta um pfSense com load balance. E nessa videoaula a gente vai passar para vocês esse servidorzinho aqui, ó, o cache que vai ficar em paralelo com o MikroTik, tá? Então vamos lá, já tem uma máquina aqui preparada, ela está virtualizada em ESXi. Eu já coloquei aqui no caso para iniciar pelo CD. Vamos ligar essa máquina para que a gente possa instalar o sistema. É interessante, gente, como vocês podem ver aqui, ó, a máquina ela possui 4 HDs, um para o sistema e 3 para a realização do cache. Tá? Então ali a gente vai instalar o sistema no HD de 40 GB, que não precisa de muita coisa, apenas para geração de relatórios, esse tipo de coisa, né? E os outros 3 HDs a gente vai montar, formatar, né, e particionar através de shell. A gente vai fazer essa montagem e vai preparar ele para alocar esse cache, né? O sistema que eu estou utilizando aqui é o pfSense 2.1.5 por questões de estabilidade. O 2.2 ele não se mostrou muito estável. Em função disso eu fiz a opção de usar essa versão que está mais madura, né? A instalação é bem simples, basta avançar ali com as opções padrões, até mesmo porque o particionamento do HD pode deixar de forma automática. O cache a gente vai montar em HDs separados, então não tem problema. É o kernel padrão. E a gente vai reiniciar a máquina. Assim que ela reiniciar, eu vou desligar ela forçado, né, para remover o boot do CD, para que ela entre pelo HD, né? Vou remover o CD-ROM dela. Ok, vamos ligar a máquina novamente. Abriu aqui o console para a gente acompanhar o boot da máquina, ver se ele instalou o sistema corretamente. Como se trata de uma máquina que vai rodar um sistema cache, é interessante que essa máquina ela tenha um bom processador, de preferência um quad. Se não for um quad, pode ser um dual core, mas que tenha principalmente uma boa quantidade de memória RAM. Como minha rede é pequena, então eu coloquei 3 GB de memória RAM somente, mas se for uma rede aí com uma boa quantidade de clientes, é interessante colocar pelo menos aí 8 GB de memória RAM, porque o cache, ele, por padrão, a gente sempre determina aí em torno de 50% da memória instalada no sistema. Então ele já detectou aqui a nossa interface, que é a EM0. Ele está perguntando para a gente se deseja setar uma VLAN. Eu vou dizer que não. Vamos determinar que a EM0 vai ser para a interface WAN. E a interface LAN a gente não tem no caso. Vamos simplesmente dar um Enter e aceitar as configurações. Ele vai demorar um pouco, eu vou dar um pause no vídeo porque ele está tentando pegar o endereço IP na WAN e não vai conseguir porque nessa rede a gente não tem um servidor DHCP rodando.
tá? Quando ele terminar ali o processo, eu volto com o vídeo novamente. Então, gente, perfeito, ele já iniciou o processo, como de fato, né, ele não pegou aqui o endereçamento IP, porque não existe um servidor DHCP rodando nessa interface. Então, o que a gente vai fazer? Vai alterar esse endereço e vamos colocar um IP estático nessa interface. Está perguntando se a gente deseja configurar via DHCP, eu vou dizer que não. Então, que endereço eu coloco aqui? Eu vou colocar, no caso, 172.16.0.2, tá? Porque o 16.0.1 seria o nosso MikroTik. A máscara a gente vai colocar /30. Na verdade, a gente não bota o barra aqui, é somente o numeral 30. O gateway a gente vai setar aqui para 172.16.0.1, que no caso é o nosso MikroTik. Lembrando que ele está em paralelo, tá? IPv6 a gente não vai usar. Também não. Simplesmente aperto Enter. Deseja ativar o DHCP na WAN? Não. E salva as alterações. Bom, presumindo que o cabo aí de rede já está conectado ao MikroTik e ao nosso pfSense Cache, tá? Vou abrir o MikroTik e vou verificar se ele já está pingando. Ele ainda não está pingando. Por quê? Provavelmente porque ele não atualizou ainda a tabela de roteamento do sistema. Então eu vou dar um restart nele. Vamos reiniciar o sistema. É possível, inclusive, por se tratar de uma interface WAN, que ele não esteja aceitando também CMP, que é aquelas respostas eco de ping. Então, assim que ele iniciar, a gente vai verificar se de fato ele ainda está com a comunicação ou não, mas a gente também vai tentar o acesso via web. Eu acredito que ele acesse. Observem que o boot agora não vai demorar aquele tempo todo, porque ele não vai ficar mais tentando pegar um endereço IP por DHCP, então ele, como já está setado lá como IP estático, ele vai passar direto. Pronto, já iniciou a máquina. Ele realmente não responde ao ping, mas ele deve ter acesso. A gente vai tentar o acesso aqui pela interface web. De fato, como eu presumia, ele tem o acesso, só está bloqueando pelo firewall, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Admin, a senha padrão que é pfSense. O DNS a gente pode colocar um DNS público. A time zone, vamos colocar de acordo com a nossa região. São Paulo. Normalmente eu coloco o servidor NTPBR. Para que ele ajuste o horário do pfSense e nos relatórios ele gere com o horário correto, tá? Interface WAN já está com o endereçamento, que é esse aqui, ok?
o gateway. A gente vai colocar novamente aquele gateway que é o 172.16.0.1, que é o IP do MikroTik. Essa opção ela necessita estar desmarcada, porque se ela estiver marcada vai bloquear esse tráfego desse tipo de rede, como menciona inclusive aqui na descrição dessa opção. Então ela precisa estar desmarcada. E aqui, como a gente só tem uma interface física instalada na máquina, a gente não vai colocar nada. Ele vai apresentar um erro quando eu clicar em Next, mas depois basta só acessar o endereço e ele vai abrir a interface web. Ok? Tem gente até que prefere colocar duas placas de rede e para não ter esse tipo de problema, mas eu não acho necessário. Basta simplesmente ali avançar, ele vai apresentar esse erro e a gente acessa pelo IP e acessa normalmente. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeiramente, renomear essa interface, porque ela não é uma WAN, ela vai ser uma LAN. Né? O gateway já está setado aqui. Vamos aplicar. Vamos verificar a aba de DNS, está tudo certinho. Já está com os DNS. E aqui no Firewall, como se trata de uma interface WAN, né, então o que a gente vai fazer? Eu vou até desativar aqui na interface LAN primeiro. Vou desativar aquela regrinha que é essa aqui. Ó. Vamos deixar essa interface totalmente liberada para receber todos os protocolos e requisições, seja lá DNS, seja ela UDP, o que for, ela vai aceitar. Tá? Então eu já tirei aquele bloqueio também naquela interface. E aqui em Firewall Rules, a gente vai fazer a liberação total para todo o tráfego IPv4. IPv4, protocolo, vamos marcar qualquer. Vou colocar aqui total, por exemplo. Action, a gente marca o path, já vai estar padrão ali e só salva. Ok? Então eu acabei de liberar o firewall desse pfSense completamente. Tá? Por que eu fiz isso? Na verdade, essa máquina ela não precisa de um firewall, até porque já existe um pfSense Balancing, que lá no caso o firewall está funcionando. Então ele está protegendo na borda, né? Ele está protegendo de ataques aí de hackers e qualquer outro tipo de ataque. Então aqui a gente já fez a liberação, o que a gente vai fazer agora? Vamos primeiro liberar o acesso em Advanced, o acesso SSH. Vamos salvar. Se vocês quiserem, pode trocar a porta de acesso da interface web. Tá? Normalmente, como na minha rede aqui eu trabalho com a porta 82, eu já vou fazer inclusive essa troca e do protocolo também HTTPS, que esse servidor que eu estou montando inclusive vai ficar em produção. Então eu já vou acessar pelo novo endereço, que é este aqui, HTTPS. Me dá aquele aviso de certificado, é só avançar e pronto. Ok? Então observem que ele já tem até comunicação com a internet, porque a gente já setou um gateway e já setou os DNS lá em General Setup. Tanto que ele já avisa aqui ó, que existe uma atualização. Eu não vou atualizar por conta da instabilidade da versão 2.2. Então com o sistema em pé, né, já funcionando aí, o que a gente pode estar fazendo aí para iniciar a instalação do Squid? System, Packages, pacotes disponíveis. Vamos procurar o Squid aqui na lista e fazer a instalação dele.
Observem que como eu fiz a liberação lá no firewall de todos os protocolos, ele já passa a responder o ping aqui no MikroTik. E está terminando a instalação do Squid. Ok, bacana. Terminou a instalação, ele já fica visível aqui pra gente em Service Proxy Server, tá? Essa aba aqui de configuração, gente, antes de a gente começar a configurar aqui nessas abas, é necessário primeiro a gente montar lá aqueles HDs que a gente tem instalado na máquina. A gente precisa formatar, criar a partição, né, aquele negócio todo. Então por isso que eu liberei o acesso SSH aqui em Advanced, né, porque a gente vai fazer isso tudo via SSH. Então vamos lá. Abrir o put. Endereço do pfSense aqui em cima, porta 22 que é padrão. Vamos abrir. O usuário é root, não é admin. Perdão, como ele apresenta aquele erro lá na Wizard, a gente precisa primeiro setar uma senha aqui no System User Manager. Então vamos colocar uma senha aqui só para poder a gente ter o acesso através de SSH. Admin e uma senha personalizada, tá? Vamos salvar. Perfeito. Vou tentar o acesso agora via SSH. Root. Perfeito. Já acessou aqui via SSH, a gente seleciona a opção 8, que vai cair no shell do pfSense. Então, o primeiro passo é saber qual é o nome desses dispositivos aqui no pfSense, no caso os HDs. Então, a gente roda esse comandinho, que é o dmesg. Ele vai listar todo o hardware da máquina, né? E a gente vai procurar aqui os HDs. Normalmente ele começa como DA alguma coisa ou ADA alguma coisa. Tá? No nosso caso aqui é o DA 0, 1, 2 e 3. São os 4 HDs aqui, conforme vocês podem ver. Ó. 40 GB, 450, 450 e o outro de 450 também aqui embaixo. Quais são os HDs que a gente vai formatar? O DA0 está o sistema, então a gente vai formatar e criar as partições aqui nesses HDs, DA1, 2 e 3. Tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente roda um comando fdisk para criar a tabela de alocação, -i barra dev barra da1. Ele vai cair nesse menu. Se vocês quiserem ler as opções, fiquem à vontade, mas normalmente aqui eu dou 6 enters, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um yes para salvar a tabela de partição. Vou repetir o mesmo processo para o DA2 e o DA3. Então já criei a tabela de partição para esses HDs, ok? Agora a gente vai criar o sistema de arquivos nesses HDs. Como é que a gente faz isso? New fs, que é de New File System, barra dev, barra da1, S1, porque no caso seria a fatia do HD, ou a partição do HD, tá? Então da1, S1. Lembrando que a partição ela vai ser sempre S1, DA1 é o nome do dispositivo. Então no próximo a gente vai fazer como DA2S1, ou seja, a partição 1 do dispositivo 2. DA2S1. Eu vou dar um pause no vídeo até a gente terminar o processo com o terceiro também. Bom, gente, pronto, terminado o processo aqui de formatação desses HDs, é necessário agora a gente montar esses HDs, mas para a gente montar, a gente tem que definir um ponto de montagem, que seria no caso uma pasta que a gente vai criar, tá? Sugestivamente, nós vamos criar com esse comando mkdir a pasta cache1,
cache 2 e cache 3. Um ponto de montagem para cada HD, ok? Só que para a gente fazer a montagem e a criação de pastas do Squid, é necessário que a gente mude as permissões e os proprietários dessas pastas. Então vou dar esse comando chmod -r de recursivo para pegar todos os subdiretórios se existirem, /cache 1 na 2 e na 3 também. Mudança de proprietário e grupo, -r proxy proxy /cache 1 2 3. Aqui ele está colocando essas pastas com o dono, o usuário proxy do grupo proxy, ok? Então a pasta já tem permissão total, já está alterada o grupo e o usuário. Agora a gente vai montar esses devs DA1S1 no ponto de montagem /cache 1. O processo é o mesmo para o outro HD. Já encontram-se montados. Se eu quiser ver aqui, por exemplo, o df-h, ele vai dizer ali para a gente nossos HDs montados e quanto de espaço disponível. Eu botei o "-h", ele mostra para a gente aqui uma leitura mais fácil, né? Vamos dizer assim, 392 GB para cada ponto de montagem, tá? Então, antes que a gente esqueça, assim que terminar esse processo de montagem, a gente vai acessar aqui via WinSCP o nosso servidor cache. Vamos acessar essa pasta aqui etc, que está na raiz, tá? E procurar o arquivo fstab e vamos colocar essas montagens para que quando o sistema reinicie, faça a montagem desses HDs automaticamente. DA1S1 cache 1. Eu apenas copiei essa primeira linha aqui, ó, que já vem praticamente pronta para o que a gente precisa, que é o tipo de sistema UFS, leitura e escrita, permissão de leitura e escrita nesse dev, né? E alguns comandos para recuperação caso apresente problema de corrupção, esse tipo de coisa. Então, só copiei e fiz as alterações aqui para o que a gente precisa. Bom, vamos salvar o arquivo. Ok, aqui basicamente é só isso. Já foi alterado. Agora a gente pode voltar lá para o nosso menu proxy. Vamos marcar aqui a interface LAN, que no caso será a interface que o Squid vai escutar, ok? Essa opção de proxy transparente para interceptar as requisições destinadas à porta 80. Vamos marcar essa opção de Enable Login para que ele gere os logs de acesso desses usuários que estão indo para ele. Ele vai salvar esses logs dentro desse arquivo, nesse caminho. A rotação de logs a gente vai colocar como 30 dias. Quando chegar ao 30º dia, ele vai começar a rodar esses logs. Aqui é o nome do proxy que vai aparecer caso apresente algum erro, alguma coisa nesse sentido naquela página de erro, né? Aqui é o e-mail que vai aparecer na página de erro, se apresentar algum erro de carregamento de página. A linguagem da página de erro. Ok. Aqui é que a gente precisa um pouco mais de atenção, que seriam os parâmetros essenciais aí para fazer a marcação dos pacotes por TOS e para a gente configurar os nossos outros dois HDs que já estão montados. Tá? Eu já anotei aqui no bloco de notas os parâmetros. Os parâmetros são basicamente esses aqui. Para o Squid 2.7 são esses aqui. Esses parâmetros
são responsáveis pela marcação de pacotes, ou seja, ele vai marcar com esse valor 0x30, que é equivalente a TOS12. E isso a gente vai usar lá no MikroTik para determinar o que é o conteúdo que está saindo do cache e o que não é que está saindo do cache. Tá? Sempre lembrando de ter o ponto vírgula no final, senão ele vai dar erro na hora que for carregar. Vamos lá. Esse parâmetro aqui é referente aos nossos HDs. Observe aqui, ó, cache 2 e cache 3. Tá? Eu já botei aqui esse valor que corresponde a 370 ou 380 GB. Acho que é 380 GB. 1024 vezes 380 mil. Não, é 370 mesmo, gente. 1024 vezes 1024 porque é 1 mega, né? 370 mil. Então, são 370 GB de cache para cada HD. É importante sempre deixar aí um espaço livre nesses HDs para que não tenha problemas quando o HD estiver muito lotado. O sistema ele sempre usa alguma coisa ali nesses HDs para poder armazenar informação, então é legal deixar sempre aí uns 10, 20 ou 30 GB se possível. Aqui a estrutura de diretórios, eu botei como 32 subdiretórios, e dentro desses diretórios vão ter 256 subdiretórios, é o que a gente vai usar aqui. Eu vou salvar. Ok. Até agora o proxy não está rodando. Ele só vai passar a rodar depois que a gente entrar nessa aba de gerenciamento de cache e definir todos os parâmetros e salvar. Aí ele vai passar a rodar. Aqui eu estou colocando o valor em megabytes. Ó. 370 mil megas, daí 370 GB. O caminho desse cache aqui, eu vou colocar como cache 1. Naquela aba de Custom Options a gente colocou o 2 e o 3. Aqui a gente coloca o cache 1. Aqui ele recomenda que a gente use no máximo até 50% da memória física. Como a máquina só tem 3 GB de RAM, vou colocar aqui 1 GB de RAM, por exemplo, porque a gente vai rodar outros serviços. Essa máquina, inclusive, depois eu vou montar uma outra videoaula ensinando como montar um servidor Unbound. Então vou colocar somente 1 GB de RAM para os objetos pequenos, e o que for maior do que esses objetos de 32K, que já está predeterminado aqui, ele vai salvar em HD. Tá? Em HD, a gente vai colocar aqui 512 MB, que seria 512 mil kilobytes, né? Então ele vai salvar 512 MB, é o tamanho máximo do objeto no HD. O tamanho do cache é 370 GB. A estrutura, vamos respeitar a mesma estrutura, que é de 32 subdiretórios com 256. Essas políticas aqui eu deixo o padrão, se vocês quiserem alterar de acordo com a descrição aqui, fiquem à vontade. Isso não interfere, na verdade interfere no desempenho. Eu deixo essa daqui porque é a que melhor me atende. Isso aqui é o mínimo e máximo, onde ele vai começar a rodar os arquivos de cache. Tá? Com 95% de HD cheio, ele começa a excluir o que é muito antigo e começa a gravar o novo. Eu vou salvar. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai criar essa estrutura de diretórios. Eu posso até acessar o put aqui só para o desencargo de consciência e ver se realmente ele está criando. Vamos lá naquele diretório /cache 1. Vamos dar um list ls. Olhem lá, já criou aqui. Ó. Vamos no cache 3. E o 3 ainda não criou. Mas é realmente demorado porque são muitos diretórios. Às vezes ele demora um bocado. Vamos ver aqui no 2. O 2 também ainda não criou. Ah, sim. Por que ele não criou? Ótimo ter dado esse erro. Porque depois que a gente monta, é necessário que a gente mude as permissões dessas pastas, senão ele não vai criar, ele vai dar erro de permissão. Principalmente na pasta 2 e 3, porque a cache 1 a gente seta por aquela interface
E aí ele sozinho já faz a troca das permissões. Por isso que na cache 1 trocou e na 2 não. Vamos mudar o dono e o grupo. Ótimo ter dado esse erro, porque dessa forma vocês conseguem perceber melhor aí alguns problemas na hora de gerar a estrutura de diretórios do Squid, que às vezes arrancam um precioso tempo aí. Bom, em função disso, o Squid provavelmente não iniciou. A gente pode verificar aqui em Service, ele está parado, tá vendo? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou digitar Squid -z. Esse comando ele cria a estrutura de diretórios. Assim que ele terminar, ele vai liberar o prompt pra gente e a gente pode entrar lá na pasta para verificar se de fato ele criou. Ele só cria, ele não inicia o Squid. Perfeito, já liberou o prompt. Vou dar uma olhada lá e ver se já realmente criou. Está criado. Cache 3 também está criado. Perfeito. Vou sair do prompt. Então já vi lá que a estrutura está montadinha, bonitinha. Vamos lá em Proxy Server. Aproveitar aqui que ele ainda não iniciou, né? A gente vai entrar em Access Control e vai determinar as redes que terão acesso a esse proxy. No meu caso, a rede do meu hotspot, que é essa aqui, e minha rede PPPoE, que eu vou mandar do MikroTik para cá também. Vou salvar. Vamos lá em Status Service. Vou reiniciar o meu serviço de proxy. Perfeito. Vou agora em Status Dashboard. Adicionar esse painel de tráfego para verificar o tráfego quando eu começar a mandar meus clientes para cá. Verificar se de fato está funcionando e interceptando as requisições. Tá? Então, o proxy basicamente está montado. Agora a gente precisa fazer as configurações no MikroTik. Ele já está preparado aqui. Vamos lá no MikroTik. Bom, o endereçamento a gente já definiu, tanto que já tem a comunicação lá com o cache, que é esse aqui, ok? Então, antes de mais nada, é importante a gente criar uma rota para o nosso cache, que já está criada aqui. Eu vou abrir para vocês verem como é que é a configuração dela. Em Gateway, a gente está colocando aqui no caso que toda a internet pode sair por essa rota aqui, tá? E essa rota é quem? É o endereço do meu pfSense, 172.16.0.2. Distância 1, porque não é uma rota backup. E a gente vai definir um nome para marcação de rota aqui, que no caso eu botei Route Cache. Ok? Só dar OK. A rota está criada. Ela já aparece aqui, ó, alcançável em cache. Na interface, no caso, cache, que é essa aqui. Ok? Agora a gente vai em IP Firewall, Address Lists e vai colocar o endereço IP do nosso proxy aqui. Vamos digitar sem proxy, um nome qualquer, mas a gente tem que lembrar desse nome lá na frente. O endereço dele aqui. Aplicar.
Perfeito. Como é que a gente vai fazer o redirecionamento para nosso proxy? A gente vai fazer por rota estática, por isso que a gente criou aquela rota. Não vamos fazer por NAT, né? A gente vai pegar aqui, criar uma regra no Mangle. Na cadeia a gente vai colocar pré-route e vai pegar o endereçamento da nossa rede, protocolo TCP, porta destino 80. Em interface, a gente vai negar essa interface cache. Negar com essa exclamação aqui na frente. Importante lembrar desse detalhe. Em Advanced, a gente vai negar tudo que tiver com essa list. Essa address list, que é essa aqui que a gente criou, sem proxy. Ok? Aqui no meu caso, como eu trabalho com autenticação de hotspot, eu criei para essa rede aqui, 192.68.0.0, ela também trabalha com autenticação e não. Então eu tenho duas regras, uma com usuários autenticados e outras com usuários não autenticados que passa por fora do hotspot. Ok? Então, nesse caso aqui, se não tivesse autenticação, bastava simplesmente não desmarcar essa opção aqui. Tá? Então, deixa marcado, vou precisar dessa regra. Em Action, a gente vai marcar a rota e vai determinar aqui New Route Mark, a gente vai botar o nome da rota que a gente criou lá em Route. Pass-through desligado e aplica. Ok? Ela está desligada, eu já posso ligar ela porque meu proxy já deve estar funcionando lá. Eu vou ligar, por exemplo, minha máquina não é autenticada. Eu vou ligar aqui e vamos fazer um teste de navegação para ver se de fato está navegando. Já encontra-se navegando, tanto que o tráfego lá, ó, já começou a processar no meu proxy. Vamos voltar no MikroTik. Eu montei também para o meu PPPoE e estou mandando para lá essa minha rede do PPPoE. Ela não tem autenticação, né? A autenticação é via PPPoE, não é de hotspot, então por isso a gente não marca essa opção. Basta somente o endereço IP aqui da rede e aplica. Então até agora a gente só fez o direcionamento desse tráfego para lá, mas é importante aqui, ó, em NAT, que muita gente comete esse erro, simplesmente pega e faz isso aqui, ó, faz o mascaramento dessa forma. Se vocês não definirem a interface aqui, em Out Interface, a interface que tem a internet no MikroTik, ele vai passar o IP para o nosso proxy como se fosse o IP do MikroTik e não do cliente. Então é necessário que vocês, se tiver, por exemplo, um link discado, marquem a sua interface PPPoE aqui, que está discada, na Out Interface e dê OK. Aí sim ele manda o IP, eu vou até fazer uma simulação depois para vocês verem lá como é que funciona. Então o nosso tráfego já está indo para o nosso proxy, mas até agora a gente não está marcando os pacotes no MikroTik. É necessário que a gente marque para poder definir o que sai do cache, né, e definir a velocidade que vai sair desses arquivos que vão sair do cache. Então a gente clica aqui em mais, né, ele vai abrir essa aba. Eu já tenho uma regra montada, que no caso é essa aqui, que eu acabei de dar 2 cliques. A cadeia a gente vai colocar aqui como post route. E Advanced, a gente vai colocar no DSCP-TOS o valor 12, que é referente àquele 0x30 que a gente colocou lá em Custom Options do Squid. Ok? Em Action, a gente vai marcar o pacote, Mark Packet, e vai definir um nome qualquer a critério de vocês aí para esse pacote marcado com essas características. Eu botei aqui no caso proxy hit underline squid pass-through desligado. Ok? Vou habilitar a regra. Vocês já vão ver que vai começar uma contagenzinha aqui de pacotes que já começam a sair do proxy. Então eu só estou marcando, ainda não defini controle de banda para esses pacotes. Então o que a gente faz para definir o controle de banda? Vem em QoS. Eu trabalho dessa forma. Tem gente que prefere marcar simplesmente aqui no Alt e pronto. Eu prefiro vir aqui em QEtype, criar uma type, no caso com o kindPCQ, onde eu defino que cada cliente vai receber
30 MB, ok? Desses pacotes que eu vou definir depois lá na KiwiTree, 30 MB. Então eu coloquei essa regrinha aqui, ó, 30 MB para o meu cache squid. Em KiwiTree eu criei uma outra regra do cache, defini aqui em parent como global out. Os pacotes marcados que eu quero para essa regra aqui é o proxy hit SQ, esse aqui, ok? Que é o nome daquele pacote que a gente marcou lá no Mangle. O KiwiType, a gente vai definir o cache squid, que é justamente essa aqui, ó, ok? Prioridade, aí vocês vão adaptar para a rede de vocês. E o max limit eu botei 50 MB, ou seja, se tiverem dois clientes puxando um arquivo pesado de 200 MB do cache e onde os dois somem aí, como tem 30 para cada um, vai dar 60, ele vai limitar isso a 50, vocês podem adaptar de acordo com a rede de vocês. Eu vou aplicar e já está lá funcionando. Observe que já tem coisa saindo do cache, ele vai saindo devagarzinho que a gente acabou de montar agora, então quando o cache encher ele realmente vai melhorar bastante. Vou exemplificar aqui com um arquivo. Vou baixar esse arquivo antivírus da Microsoft. Observem que ele está vindo do link, ó. 10 megas lá do link, ó. Minha máquina não tem controle de banda. Depois eu vou habilitar um controle de banda nessa máquina. Olha o consumo lá que está indo para o cache, ó. Ou seja, todo o tráfego da porta 80 ele encaminha para o cache e já aparece aqui para a gente. Ele já baixou o arquivo, ele só está fazendo alguma verificação de antivírus, alguma coisa nesse sentido. Eu vou até cancelar aqui para ele não demorar. Remover da lista. Fechar todos os sites e limpar o navegador. Vamos abrir de novo. Vou resetar lá o nosso contador na KiwiTree. Observem aqui, ó. Resetei. Vai continuar saindo porque deve ter gente navegando. Mas eu vou clicar para baixar um antivírus. E vocês vão ver que ele vai passar vindo o cache, ó. Observem lá, ó. Olha aqui a minha interface no cache como veio. Deu um pico. Vou clicar novamente, vocês vão ver lá na interface como ele vai dar um pico de 17, 20 MB. Observem aqui, ó, 16 megas, 21 MB. Deveria me entregar 30, mas como eu estou no Wi-Fi, então fico limitado pelo Wi-Fi, né? Ele não está me entregando 30 megas no Wi-Fi aqui, mas se eu estivesse no cabo eu iria bater 30 MB.
Então, gente, basicamente é isso. Não tem muito mistério. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma aí para vocês. Lembrando somente desses detalhes aí que é importante lá no firewall. Ah, sim, eu vou mostrar para vocês que de fato o IP que está indo para lá, para o nosso cache, é o IP dos nossos clientes. Esse comando aqui a gente consegue visualizar o arquivo de logs do Squid, né? Então tudo que está sendo trafegado na rede, ele já começa a listar. Ó. Observe aqui, 10.2.0.4. Esse é um IP da minha rede PPPoE. Esse 192.6802 é um IP de hotspot autenticado, ou seja, ele está indo também para lá. O IP da minha máquina, por exemplo, eu vou acessar um site aqui qualquer, vocês vão ver que o meu log vai rodar ali. Ó. Viram? Acessando o wall. Então ele está mandando o IP dos clientes para o Squid. Isso é interessante porque depois eu vou fazer uma outra videoaula ensinando como instalar, uma videoaula curtinha aí, como instalar o Sarge. E aí vocês vão conseguir acompanhar e gerar relatórios diários para saber como é que está o consumo de cada usuário, cada IP na sua rede. Tá? Espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode postar aí no canal que eu estarei respondendo com o maior prazer possível. Obrigado, um abraço.